Maribel Jacinto, mulher do taifeiro Jarbas Pinheiro Jacinto, afirmou à Procuradoria da República do Rio Grande do Sul que o marido estava sendo perseguido simplesmente por ter pedido transferência da residência de um general para o rancho, Cozendo Quartel. Ora bolas! O taifeiro que se formou para trabalhar no rancho, ele não poderia trabalhar no rancho, que é a área de atuação dele. Não, ele tinha que trabalhar como serviçal particular do brigadeiro. Trocar roupa de cama e lavar até as calcinhas das mulheres dos generais. Gente, a parte mais absurda dessa história é entender que, pela mulher ser esposa do general, ela não consegue nem lavar a própria calcinha. Que qualquer mulher com dignidade lavaria quando estivesse tomando banho no banheiro. Gente, raramente os generais têm alguma empregada doméstica. Claro, eles pegavam militares lá, quem pagava era a União, pra que eles vão contratar a empregada doméstica? Esquece. Eles tinham militar porque eles sabiam que podiam mandar e os militares recebiam as ordens e acatavam como cachorrinhos. Vem aqui, que agora eu tô mandando. Vem meu cachorrinho, a sua dona tá chamando. Alô, perrengueiros de plantão. Tudo bem com vocês? Retornando a mais um vídeo do canal Perrengues Militares, depois de um longo sumiço. Gente, por aqui o perrengue ainda está na minha rotina, na produção de conteúdo, porque eu estou me comprometendo seriamente em tornar o canal Perrengues Militares um canal de vídeos diários, mas ainda estou apanhando bastante, tá? E eu espero que daqui em diante os vídeos sejam o mais diário possível. No mais tardar, se não der pra ser um na sequência do outro, vai ser um vídeo, dia sim e dia não. Vamos seguindo. Por quê? Porque temos assuntos acumulados. Cada hora é um perrengue atrás do outro dentro do universo militar. E, sem mais delongas, o vídeo de hoje trata de um assunto extremamente polêmico, que para a maioria dos militares mais novos, e que não é da área, não está e nunca esteve envolvidos com rancho, alimentação, com o mundo dos taifeiros, esse tema costuma ser um tema que era muito ligado a uma lenda urbana. Pra mim também foi assim. Pra quem não me conhece e caiu aqui de paraquedas, deixe-me apresentar. Meu nome é Isabela Caetano, mas pode me chamar de Bela Caetano. Sou ex-militar de carreira da Força Aérea Brasileira. Cheguei até segundo sargento e indo a primeiro sargento pedi pra sair, porque quis. E aqui neste canal eu conto os bastidores dos perrengues no ambiente militar das três forças armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica. E no meio disso tudo, a minha história também, porque foi um perrengue atrás do outro. Não à toa, o nome do canal é Perrengues Militares. Esse assunto é um assunto que precisa ser cada vez mais divulgado. Por quê? O site Gazeta do Povo tratou deste assunto. E, especialmente no canal Perrengues Militares, recentemente também, eu tive a grata surpresa de receber um relato de um inscrito, acredito que ele seja inscrito do canal até hoje. Aqui eu vou tratar do relato desse inscrito, que é um relato que ele colocou os pormenores desta situação, porque essa situação dos taifeiros em si, mais precisamente dos taifeiros dentro da Força Aérea Brasileira, eu ouvia ao longo da minha jornada de 12 anos na ativa dentro da Força Aérea Brasileira. Isso era mais como se fosse algo do passado, algo que não existia mais, que na época, antigamente, era muito comum, era muito ativo isso. E eu tô suspeitando que essas situações, em algumas regiões, ainda existem com força. Eu enxergo tudo isso como sendo extremamente arbitrário. Então, para além de todas as polêmicas que a gente pode falar que existe no ambiente militar, mais a critério de conscientização, não podemos deixar passar essa situação dos taifeiros sendo usados como serviçais particulares, com os custos da União. Vem comigo, vem. Gente, agora que eu tô percebendo que a bendita da matéria que eu vou citar aqui, ela não é nova, ela é de 2019, tá? A questão é que ela veio sendo ressuscitada num certo perfil que fala sobre ambiente militar também, sobre memes. E eu achei muito interessante porque, recentemente, um inscrito do canal relatou situações deste nível. Então, vamos a este assunto, porque onde tem fumaça, há fogo. A matéria que eu estarei utilizando aqui para tratar do assunto que eu estarei compartilhando com vocês é da Gazeta do Povo, feita por Lúcio Vaz, isso datado de 26 de abril de 2019. Mas essa matéria ela anda tão quente e tão atual quanto. A matéria já vem com um título assim: lavar calcinha, servir cachorro. Taifeiros relatam rotina de humilhações na casa de oficiais generais.
frango desfiado, carne moída ou coração em pedaços, com legumes ralados ou talo de verdura picado. Esse era o cardápio servido por taifeiros a 3 cachorros na casa de um oficial general da aeronáutica. Gente, antes tinham que limpar fezes e urina dos animais no quarto e no banheiro em que eles, taifeiros, trocavam roupa. Vocês conseguem sentir a sensação de humilhação que é isso? Detalhe, os taifeiros, eles entram dentro da aeronáutica como soldados, né? Soldados mais especializados. Mas eles têm a oportunidade de seguir com um processo de promoção, tá? Não sei se vocês já viram aquelas ornamentações muito elaboradas. Muitos taifeiros são especialistas nisso, tá? Principalmente para tudo isso ser usado em coquetéis, reuniões mais elaborados, mais sofisticados, tá? Que aí pode entrar todo o efetivo da Força Aérea Brasileira, tá? Em datas comemorativas especiais, ou só o pessoal da patente alta. Mas de início, toda a formação de qualquer taifeiro não inclui ser serviçal particular de comandante. Não inclui. Aí é que tá. De onde surgiu toda essa patifaria? Porque, na minha opinião, não passa de uma patifaria. Continuando. Segundo o relato de um inscrito do canal, tem uma determinada região que isso é mais preponderante. Calma, que até o final vocês já vão ficar sabendo. Fique até o final desse vídeo e não esqueça de se inscrever no canal Perrengues Militares, porque babado grosso é só aqui mesmo. Vem comigo. Segundo a matéria aqui, outro taifeiro denunciou que lavava até as calcinhas da esposa de um general. Gente, esse é um caso impensável pra mim, impensável. Um homem, uma terceira pessoa, num ambiente, uma mulher, permitir que ele lave as roupas íntimas dela. Gente, isso é impensável pra mim. O custo anual com militares que prestam ou prestaram serviços domésticos nas residências de oficiais generais da aeronáutica e do exército chega a 35 milhões. Por que tudo isso? Porque essa atividade, que era muito explorada há anos atrás, até agora eu não sei se em determinadas regiões ainda é bastante utilizada, nunca foi algo completamente particular. Esses militares, acreditem se quiser, esses militares eles eram cooptados para trabalhar nas residências particulares dos comandantes com o salário da União. Eles iam para trabalhar como serviçais particulares ao invés de estarem trabalhando dentro das organizações militares, prestando os serviços dele. Ou seja, acabava que em alguma organização militar, um serviço de um taifeiro era desfalcado. Né? O pessoal do direito aí que me acompanha ou que esteja assistindo esse vídeo, por favor, coloca aqui. Eu entendo isso como algo mais voltado à improbidade administrativa. Improbidade administrativa, eu vou colocar aqui a definição. Gente, é revoltante. Entendam, a gente está falando de taifeiros que são cooptados para serem serviçais particulares dos militares que ganham os maiores salários, os maiores vencimentos dentro de uma organização militar. Ou seja, eles poderiam, sim, pagar do bolso deles a empregada doméstica, a funcionária particular. Só que era uma regra comum, ou era quase comum entre eles. Eles eram os que mais buscavam economizar para que nada ou quase nada saísse do bolso deles. A mentalidade de muitos, antigamente, eu acho que na época do meu avô, que era militar, era muito assim, tá? Se isso tá mudando, aí eu tô querendo saber também, tá? Aliás, quem caiu de paraquedas por aqui e não está inscrito no canal, que isso? Já temos uma série de uns 20 vídeos longos, inéditos, que vale muito a pena você assistir. Maratone aqui os vídeos do canal Perrengues Militares e já se inscreva para mais vídeos como esse. Detalhe, quando o militar pede baixa, tem outros militares que ficam reclamando, dizendo que a União gastou com você. Gente, tem gente que gasta muito mais. Vocês não têm ideia, assim, são os praças brigando entre eles, se degladiando. Não, é um absurdo você gastar isso. A União perdeu tempo com você. Não, gente, para que isso é uma loucura muito grande. Não façam isso. No processo, em primeira instância, o depoimento mais completo foi feito pelo sargento da aeronáutica Vitor Hugo Briones, no Rio de Janeiro. Em 30 de julho de 2012, ele afirmou que, em muitas ocasiões, os taifeiros desempenham tarefas para, entre aspas, servir aos caprichos e proporcionar bem-estar aos familiares e amigos do oficial, ou ainda aos amigos dos familiares do oficial.
Naquele ano, a aeronáutica tinha 702 taifeiros na ativa. Isso no ano de 2012. Segundo a matéria, esse sargento citou o exemplo de um militar que teve problemas porque questionou ao brigadeiro o fato de ter que levar uma empregada doméstica para fazer faxina numa residência de praia, localizada em outro município, no veículo particular do próprio taifeiro. Ai, gente. Essas situações me sobe e desce assim uma... Mais incrível é que quando esses absurdos são questionados, a chance é desse militar ser punido, tá? Ou ele levar um grande esporro. Rifas, bingos e jantares pela madrugada. Segue a matéria dizendo: em novo depoimento, em abril de 2013, Vitor Hugo informou que trabalhou em residências por aproximadamente 2 anos. Ou seja, ele já era um serviçal doméstico do comandante. Ele deixou de ser militar da Força Aérea Brasileira. Ele era um militar da Força Aérea Brasileira, serviçal doméstico do comandante. Pra mim isso é extremamente humilhante, sinceramente. Esse militar, o Vitor Hugo, desempenhava todo o serviço doméstico da casa. Comentários. Podem falar sobre isso. Eu quero a opinião de vocês. Inclusive, entre aspas, eventos promovidos pelo oficial e sua esposa, tais como rifas. Isso teria ocorrido na residência de um major brigadeiro, onde permaneceu 1 ano e meio. Em seguida, já era funcionário de estimação por lá. Em seguida, na casa de um tenente brigadeiro durante 4 meses, recebia ordens da esposa do oficial general. Para quem não é do ambiente militar, para quem é de fora, vou contar um babadinho aqui pra vocês. O pessoal da interna brinca que as esposas dos militares é sempre um posto, um cargo acima do próprio militar. Isso é no sentido figurado, mas na prática é quase sempre assim, tá? Então, raras são as exceções, mas é extremamente mais difícil lidar com esse perfil de mulher do que com o próprio marido, o militar propriamente dito. Vocês entenderam, né? Tá bom. Ainda bem que eu nunca precisei lidar com isso. Perguntado pela juíza sobre suas atividades normais, disse que, além das atividades domésticas, desempenhava outras como idas ao mercado, algumas vezes dirigia o carro da família para recolher pessoas familiares e hóspedes no aeroporto, também era solicitado para tomar conta de idosos, crianças e animais domésticos, registra o depoimento. Calma que só piora. Segue um dos relatos do Vitor Hugo. Entre aspas, eu e o soldado lavávamos os carros da família. O da filha do general era um Renault Clio e da esposa um New Civic. Além disso, lavei banheiro e limpei a casa. Eu e o soldado, por várias vezes, saímos às 3 da manhã da residência do general, depois de preparar jantar para seus amigos íntimos ou amigos da pós-graduação da filha do general. Um luxo. Esse povo precisa acordar em algum momento. Que os perrengues militares também sejam esse gatilho pra... Acorda, meu povo! Na ação movida pelo Ministério Público Militar, o relato de uma outra testemunha demonstra transferência de autoridade à esposa do general. É sempre uma patente acima do marido, tá? Em representação criminal aberta em Bagé, Maribel Jacinto, mulher do taifeiro Jarbas Pinheiro Jacinto, afirmou à Procuradoria da República no Rio Grande do Sul que o marido estava sendo perseguido simplesmente por ter pedido transferência da residência de um general para o rancho, cozinha do quartel. Ora bolas! O taifeiro que se formou para trabalhar no rancho, ele não poderia trabalhar no rancho, que é a área de atuação dele. Não, ele tinha que trabalhar como serviçal particular do brigadeiro. Elossi teria afirmado, mas como ele quer sair da residência? Não é vocês que têm que querer sair daqui. É nós que temos que não querer mais vocês. Eu acredito que, né, pela concordância aí, o correto seria somos nós que temos que não querer mais vocês. Mas todo mundo entendeu, né? Quem falou aí foi a esposa do brigadeiro. Ela é mais antiga que ele. Agora chega a parte bem bacana. Lavando calcinhas e cuecas, a juíza federal acrescentou que corroboram tais informações relevantes de reportagens veiculadas em jornais de expressão nacional. Isso na época, tá, gente? Numa delas, o jornal Correio Brasiliense trouxe o relato de um grupo de taifeiros de Brasília que denunciou em 2008 situações de constrangimento, humilhações e abusos que teriam sofrido em residências de generais do Exército. Embora fossem cozinheiros ou copeiros, eles executavam tarefas como lavar chão e vasos sanitários, fazer compras em supermercado, aí se erram, tá? Também tem essa.
Ah, tem a listinha, tem a compra certa. Se errar, vai levar esporro. Trocar roupa de cama e lavar até as calcinhas das mulheres dos generais. Gente, a parte mais absurda dessa história é entender que pela mulher ser esposa do general, ela não consegue nem lavar a própria calcinha. Que qualquer mulher com dignidade lavaria quando estivesse tomando banho no banheiro. Gente, quando você tem uma boa educação, você deixa a calcinha pra você lavar, né? Mas aqui é um homem, um homem, lavando a calcinha da esposa do general. Por favor, deixe nos comentários como vocês encaram isso. Quero a opinião de vocês. A matéria continua assim. As tarefas são limpar banheiro de general, lavar roupa, a roupa do general, da madame e dos filhos que moram com eles, com netos que moram. Taifeiro lava e passa. Outra coisa, elas não arrumam cama. Cara, essas mulheres não faziam nada. Ai, misericórdia, sinceramente. Pelo menos ficavam saradinhas. Ó, das que eu vi, deixa eu ficar calada. Raramente os generais têm alguma empregada doméstica. Claro, eles pegavam militares lá, quem pagava era a União, pra que eles vão contratar a empregada doméstica? Esquece. Eles tinham militar porque eles sabiam que podiam mandar e os militares recebiam as ordens e acatavam como cachorrinhos. Vem aqui, que agora eu tô mandando. Vem meu cachorrinho, a sua dona tá chamando. Outro taifeiro relatou um fato que considerou humilhante. Sou o copeiro, mas fazia o serviço pesado da casa. Limpeza das residências, arrumação de móveis. Lavava 5 banheiros. Mas o que mais me chocou foi uma situação humilhante. Uma madame pegou as calcinhas dela, me colocou nas mãos e disse que era pra eu lavar. Eu tirava do banheiro as calcinhas dela, as cuecas do general. Tinha coleção de cuecas de calcinhas pretas, amarelas, brancas, de renda. Nem respiro para lidar com isso. Será que isso era uma lenda urbana? Será que isso ficou no passado? Ou será que isso ainda acontece no presente? Quem tiver conhecimento com algum taifeiro da Força Aérea Brasileira ou taifeiros da Força Aérea Brasileira, entre em contato com Perrengues Militares. Deixe seus comentários aqui no box de comentários se vocês não tiverem nenhum problema com relação a precisar de anonimato. Caso ainda queiram anonimato, vocês podem entrar com histórias e relatos no e-mail de contato. Crie um e-mail fake e me mande histórias nesse e-mail que eu vou deixar no box da descrição do vídeo, tá? Fique à vontade com o anonimato de vocês, mas se vocês ainda quiserem me mandar mais conteúdo sobre isso, por favor, estou aqui. Perrengues Militares serve pra isso mesmo, tá? O Centro de Comunicação Social manifestou-se na época sobre as denúncias feitas ao Correio Brasiliense. Sobre as alegações anônimas que seriam de militares ou não a respeito de qualquer assunto, não se pode atribuir credibilidade e se fazer juízo de valores, diz o Centro de Comunicação Social. O C-Consex destacou, porém, que os taifeiros, como todos os militares, estão sujeitos à base legal da instituição que regula as obrigações e deveres dos militares. Assim, alegações e afirmações como as citadas em sua mensagem devem ser formalizadas e encaminhadas segundo o processo administrativo ou judicial competente. Para quê? Para serem perseguidos e para depois precisarem sair e largarem as carreiras militares, porque é assim que acontece, né? Vamos combinar. Segue a matéria dizendo a decisão da juíza. Em outubro de 2013, ela conclui: a presente demanda tem como cerne a utilização de servidores militares como empregados domésticos nas residências de oficiais generais, circunstância que fere não somente a legalidade, como a moralidade e a impessoalidade, e de forma direta e frontal, em muitos casos, a dignidade da pessoa humana, na figura dos militares sujeitos a tratamentos não condizentes com a sua condição de cidadão e de servidores públicos. Sabe qual é o problema? É que a maioria dos patentes altas não enxergam dessa forma, tá? Infelizmente, alguns, ou dependendo da Força Armada, uma grande maioria, tem a visão infantil de que podem tudo porque eles são mais antigos. Podem tudo, podem fazer tudo, tudo é lícito pra eles e acabou. E acabou. A juíza Gianni Cousin rebateu argumentos dos militares dizendo assim: é descabido falar em segurança nacional quando as referidas atividades vão de cozinhar, arrumar, lavar ou transportar o oficial ou seus familiares até passear com um animalzinho de estimação e limpar a sujeira deste. O fato de existirem motoristas, cozinheiros e arrumadores vinculados a oficiais generais não extrapola o favor legal. O que é vedado é o uso particular de força de trabalho de servidores em tarefas ou eventos particulares. Eu entendo que eventos particulares aqui tem um erro aqui de digitação. A magistrada apresentou então a sua decisão. Julgo procedente o pedido para determinar que as Forças Armadas deixem de fazer uso de militares subalternos, especialmente taifeiros,
em tarefas eminentemente domésticas nas residências de seus superiores. Questionado sobre os fatos relatados por Briones e sobre as conclusões da juíza federal, o comando da aeronáutica respondeu que não se pronuncia sobre processos judiciais em andamento. E assim finaliza essa matéria. Recentemente, recebi de um inscrito do canal, eu acredito que ele seja inscrito, ele fez um comentário num vídeo recente, e esse comentário eu estarei agora compartilhando com vocês. Ele contou detalhes muito interessantes. Será mesmo verdade tudo que ele contou? Vem, me acompanha, continua aqui. Não sei se vocês estão ouvindo uma música de fundo bem emocionante, mas eu vou tentar gravar assim, vamos lá. Esse comentário foi colocado nesse vídeo aqui, mas eu suspeitei que em algum momento o dono do comentário iria pagar o receio, porque estava a conta dele ali, né? Já desde já eu abro espaço para que o mesmo ou outros taifeiros tragam histórias para o meu e-mail, pode ser no anonimato. Eu coloquei o e-mail fica fixado no box da descrição desse vídeo, tá? Só que, como eu achei mega interessante o relato desse taifeiro, eu printei o relato antes, partes desse relato, justamente porque eu imaginei que ele iria depois querer apagar. Mais ou menos, dentro da experiência dele, nesses esquemas aí que esses comandantes colocavam, ou ainda colocam alguns taifeiros, visivelmente a experiência dele foi em Brasília, tá? E o relato dele segue assim. O que rolava era o seguinte: Brigadeiro 2 estrelas tinha direito, entre aspas, a 2 taifeiros. Brigadeiro 3 estrelas, 3 taifeiros. Brigadeiro 4 estrelas, 4 taifeiros. Se liga. O quadro dos taifeiros era dividido entre arrumadores e cozinheiros. Os cozinheiros iam cozinhar e os arrumadores iam faxinar a casa desses brigadeiros. Detalhe, com os recursos da União. Havia muitos relatos de desrespeito e maus tratos nessas residências, como a matéria mesmo relata isso. Eu nunca trabalhei em residência, mas tive colegas que pensaram em pedir baixa da FAB por causa das recorrentes humilhações. O maior medo da gente era trabalhar na residência do então comandante da FAB, entre aspas, ele colocou aqui. Não vou citar o nome para evitar processo, mas era um japonês. Então você já sabe, né? Perrengues militares aqui. Vai correr o risco do processo. O japonês, gente. Diziam que a mulher dele era uma bruxa de primeira qualidade. Um colega meu, quando trabalhou lá, disse que preferia gastar o próprio dinheiro para comprar pão do que solicitar dinheiro a ela. E ele seguiu no comentário dizendo assim: mas esse era só um dos absurdos que ocorriam. Trabalhei em vários eventos da aeronáutica, entre parênteses, num clube que fica na Vila Planalto, em Brasília. Regados a vinho, uísque, caviar, charuto, salmão, etc. Para as patentes altas, pegaram, né? Se as pessoas soubessem como nossa verba pública vira privilégio para militar de alta patente, lambedor de político, esse país já teria tido uma revolução popular. Também já trabalhei num evento chamado Piratão, exclusivo para oficiais aviadores, e ocorria lá no rancho da BABR, Base Aérea de Brasília. Praticamente fomos obrigados a nos vestir como piratas para ficar servindo os oficiais. Pelo visto, dependendo da unidade, taifeiro na Força Aérea é multifunção. Diz aí. Por que ninguém denunciava ou se negava a fazer isso? Por 3 motivos. Era algo extremamente enraizado na FAB. 2, todos os órgãos de controle sabiam disso. MP, Ministério Público, TCU, Judiciário, babado. Algumas denúncias haviam sido feitas, mas alegaram que era normal ter um militar na casa de um comandante. 3, quem é o maluco que vai descumprir uma ordem sabendo que existe reengajamento a cada 3 anos? E ele seguiu no relato dizendo assim: sinceramente, esse país já está perdido, amiga. Eu entrei na FAB com uma visão idealizada. Eu também. E o que mais vi foi corrupção, e os regulamentos seriam usados contra quem ousava questionar as regalias dos oficiais. O lado bom de ter sido taifeiro foi ter conhecido os oficiais da Esquadrilha da Fumaça, entre parênteses, que eram muito humildes.
e ter trabalhado como tenente-intendente, que era muito inteligente e humana. Ah, e graças a esse cargo, consegui estudar e sair da FAB. É isso. E vocês, o que acham desse relato, de toda essa situação? Deixe seu comentário aqui abaixo. Compartilhe esse vídeo. Se você caiu de paraquedas aqui e ainda não se inscreveu no canal Perrengues Militares, não se esqueça de se inscrever para os novos vídeos deste canal. Já vamos a 1000 inscritos e teremos uma live especial dos 1000 inscritos. Não deixe de clicar no joinha, clique no joinha e nos veremos no próximo vídeo. Um beijo enorme para todos vocês. Tchau!